Olha aí, meu amigo, Donald Trump voltou atrás em mais de uma de suas medidas, na verdade, aquelas tarifas relacionadas especificamente a telefones, computadores e chips. Pois é, itens essenciais em matéria de tecnologia e que todo mundo já tinha percebido que daria muito ruim se fossem mantidas as tarifas sobre eles. Preços chegando ao nível brasileiro para iPhone, por exemplo, para você ter uma ideia do problema que isso iria causar, mais do que dobraria o preço por lá. Então Donald Trump reverteu essa sua decisão, isentou esses itens das suas tarifas, o que nos prova um monte de coisas. Primeiro de tudo, tarifas são uma porcaria que incide sobre a população do país. Por que o Trump isentou essas tarifas? Porque o americano teria que pagar mais caro por esses itens. Então, obviamente, seria um preço pago pelo povo americano, pelo eleitor do Donald Trump e todos os outros que não votaram nele também. Esse é um ponto. O segundo ponto é, alguém sabe para onde que essa coisa vai? Dá para entender exatamente qual que é o destino, qual é o objetivo final, qual vai ser a concretização dos planos do Donald Trump? Se é que ele próprio sabe disso? Pois é, realmente está bastante curioso acompanhar esse caso, o caso do tarifaço do Donald Trump. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E é claro, não posso deixar de mencionar que nós brasileiros estamos nos sentindo os especialistas em assunto econômico, em liberdade de comércio. Caramba, até o Lula falou isso, né? Que defende o livre comércio. O Lula, socialista, comunista, esquerdista, falou isso aí. Então a gente fica, nossa, o tarifaço do Donald Trump aumentou as tarifas, que absurdo. Isso é protecionismo, isso é uma atitude antieconômica, como é que ele pode tomar essa atitude? E bem, muita gente criticando também o Trump lá nos Estados Unidos. A maioria, eu diria, do público e da mídia, mesmo dos políticos criticando Donald Trump, mas olha só, a título de curiosidade, o Wall Street Journal criticou o tarifaço do Lula, oh meu Deus, do Trump, o que eu tô falando aqui, gente? O tarifaço do Donald Trump e usou como exemplo o Brasil. Falou que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos o que se faz no Brasil desde sempre. É exatamente isso aqui. Olha só, o Wall Street Journal aponta o Brasil como símbolo negativo do protecionismo defendido por Trump. Basicamente, eles estão falando assim, né? Olha, você quer transformar os Estados Unidos no Brasil, Donald Trump? É isso que você quer fazer nesse absurdo que é o Brasil? Eu sou brasileiro, claro, né? Você sabe, e a maior parte do meu público também. Eu sei que tem gente de fora do Brasil. Mas o brasileiro tá tão acostumado com esse negócio de tarifas sobre absolutamente tudo, tarifas absurdas, exorbitantes sobre absolutamente tudo. O brasileiro tá acostumado a pagar 2, 3 vezes mais caro itens que são comprados tranquilamente lá fora por qualquer trabalhador de baixa remuneração, que a gente nem percebe o nível do problema, o quanto que nós estamos enfiados na lama do protecionismo. Mas quem está lá fora vê isso claramente e o pessoal está dizendo, basicamente, Donald Trump está transformando os Estados Unidos no Brasil com esse monte de tarifas. Justiça seja feita, eu tenho analisado aqui no meu canal, em várias oportunidades, a possibilidade, a hipótese, não garanto nada nesse sentido e não tem como garantir, ninguém consegue garantir isso neste momento, mas eu trabalho com a hipótese, com a possibilidade de que talvez o Trump saiba o que está fazendo sim, e o objetivo dele não é promover um tarifaço, mas sim promover um mundo mais livre de tarifas e, é claro, impactar a China nesse meio tempo. Isolar a China e abrir o mercado norte-americano para os outros países que também vão se abrir para os Estados Unidos. Trabalho com essa possibilidade. Boto minha mão no fogo por isso? De jeito nenhum. Agora, em se tratando dos iPhones, qual que é a história por trás disso aqui, né? Foi uma decisão tomada ontem, sexta-feira, dia 11 de abril, estou gravando este vídeo no sábado, dia 12, determinando que as tarifas impostas recentemente no tarifaço do Donald Trump não vão incidir sobre os smartphones,
os computadores e os chips. Pois é, meu amigo. Também aqui outros itens, né, vão acabar incluindo exclusões. É ótimo, né? É ótimo. A redação desse pessoal é brincadeira, né? Aqui também inclui exclusões. Incluir exclusões é maravilhoso, né? Mas quais outros itens não vão passar por esse tarifaço? Vão ter isenções. Acho que eles queriam colocar isso, né? Inclui isenções. Incluir exclusões é demais para mim, né? Mas enfim, itens aqui como dispositivos e componentes eletrônicos, semicondutores, né, células solares, telas planas de TV, pendrives, cartões de memória e unidades de estado sólido usadas para armazenar dados, né? Obviamente, isso aqui tem um interesse de beneficiar grandes conglomerados de tecnologia, mas também o consumidor norte-americano, é claro. Então, Apple, Microsoft e Nvidia vão se beneficiar nisso. As ações da Nvidia caíram para um caramba com esse tarifaço, já prevendo o quanto que o custo operacional da empresa iria aumentar com as tarifas excedentes sobre itens que são... Essas empresas aqui são multinacionais, estão no mundo todo, instauradas no mundo todo. Iriam se ferrar legal nessa história aqui de tarifas, né? Então, por exemplo, aqui a Apple tem a maior parte da produção de iPhones dela estabelecida na China. Então, em cima dos produtos dela aí, incidiriam tarifas de até 145%. Já tem 20% incidindo desde março, mas 125% agora. Então imagina, isso aqui ficaria proibitivo de fato. Então com essas tarifas, havia a estimativa aqui de que o modelo do iPhone 16 Pro de 256 GB, que hoje custa $550, passaria a custar mais de $1.300, uma alta absurda, 4 vezes mais do que estava custando antes. Custando o preço mais ou menos aqui do Brasil, de fato, né? Isso dá uns quase R$9.000, que é mais ou menos o que esse iPhone 16 está custando aqui no Brasil, né? Aí a Apple ou teria que lucrar menos nessa história, reduzir a sua margem de lucro ou repassar o custo para o consumidor final. Inclusive a empresa já tinha feito aqui, né, já tinha trazido para os Estados Unidos 5 aviões lotados de produtos vindos da Índia e outros países também, justamente para aumentar os estoques lá nos Estados Unidos antes do tarifaço ser imposto. Então, estava combinado já que o Donald Trump iria suspender a tarifa dessas empresas aqui? Não estava não, de jeito nenhum. O pessoal já estava se programando para lidar com isso, para lidar com esse impacto, né? E obviamente o Trump mediu o quanto que isso aqui seria problemático para os Estados Unidos. Esses itens aqui são importantíssimos até para o desenvolvimento tecnológico e industrial do país, que é o que o Trump tanto supostamente quer. Isso aqui seria um tiro no pé na ideia de transformar os Estados Unidos novamente numa superpotência industrial, autossuficiente ou o que quer que seja que o Donald Trump queira fazer nessa história. Então sim, ele retrocedeu mais uma coisa em suas tarifas. Isso aqui não por estratégia, né? Isso aqui eu já não trato tanto quanto estratégia, trato mais como contenção de danos. Ele agora que fez o tarifaço começa a ver os detalhes que são mais complicados nisso aí, mais problemáticos, e trabalha mitigando esses problemas aos poucos. Daqui a pouco deve ter mais itens inclusos também nessa história. Mas me diz aí o que você achou dessa minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.